Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências com a professora Gertrudes. Bom, em aulas anteriores, nós falamos sobre alguns biomas do Brasil, como a Mata Atlântica, o Pantanal, e hoje nós vamos falar sobre os biomas do Cerrado e da Caatinga. O bioma do Cerrado é um dos maiores biomas do Brasil e da América do Sul. É também conhecido como savana brasileira. Ele possui grande biodiversidade e um enorme potencial hídrico, sendo considerado o berço das águas do país. Ele possui características particulares na fauna, na flora e na vegetação. Atualmente, é um dos biomas que mais sofre com a devastação. Devido a essa grande diversidade, essa grande variedade, eles acaba chamando a atenção da população que vai em busca de caça, da exploração das árvores, enfim, e isso acaba prejudicando esse bioma. Onde está localizado o bioma do Cerrado? Bom, o Cerrado, ele abrange toda a região central do Brasil, compreendendo os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo, Distrito Federal, além dos encraves do Amapá, Roraima e Amazonas, que nesse estado ele tem algumas partezinhas que fazem parte desses estados. Algumas características desse bioma. No Cerrado, o solo ele tem a cor avermelhada e é pobre em nutrientes. Tem uma grande variedade de espécies de animais. É banhado por 3 bacias hidrográficas, como a Bacia do Prata, a do Tocantins e a do São Francisco. Alguns rios que têm nascente no Cerrado é o Rio Xingu, Paraguai, Tocantins, Jequitinhonha, São Francisco e Araguaia. Então, essas são algumas características do bioma do Cerrado. E o clima do Cerrado, como é? Bom, o clima, com as épocas de chuva e de seca, ele é tropical, úmido, com 2 estações do ano bem definidas, sendo que essas estações é o inverno, onde o tempo é frio e bastante seco, com baixa umidade do ar, e o verão, com o clima quente e chuvoso. Então, essas são as 2 características do clima do Cerrado. Inverno, que é seco, e verão chuvoso. E a flora do Cerrado? Bom, a vegetação no Cerrado, esse bioma apresenta uma vegetação rasteira, árvores de galhos tortuosos de pequeno porte. As raízes desses arbustos são profundas para a busca de água em regiões profundas do solo, em épocas de seca. As cascas dessas árvores, elas são duras e grossas, e as folhas são cobertas de pelos. Vamos observar aqui algumas espécies de vegetais do Cerrado. A gente pode observar que nessa região tem as gramíneas, o olho de cabra, a aroeira, o pequizeiro, o ipê e o pau-terra. Então, essas são algumas espécies que fazem parte da flora do Cerrado. Adaptação da vegetação do Cerrado. Bom, uma das principais adaptações das plantas que fazem parte da flora desse bioma é as raízes de grande porte. Ou seja, são plantas pequenas, como a gente já viu, que, no entanto, elas têm umas raízes que atingem grandes profundidades no solo em busca de água, devido esse bioma, ele passa uma grande parte do ano na seca. Então, para essas plantas poderem sobreviver nessa estação, as suas raízes crescem bastante em uma profundidade do solo muito grande até encontrar água. Então, essa é uma das adaptações da vegetação do Cerrado. Os galhos retorcidos, folhas grossas e casca espessa, caules de plantas normais, apresentam grandes espessuras, porque como esse bioma ele apresenta uma parte do ano bastante seca,
Essa casca bastante espessa vai impedir que o fogo chegue até a parte do tecido vivo da planta. Então, é uma adaptação das plantas do cerrado, a casca muito grossa. O cerrado possui uma fauna bastante diversa. Estudos apontam a presença de 199 espécies de mamíferos, 864 de aves, 180 de répteis, 210 de anfíbios e 1.200 de peixe, somando 2.653 espécies de animais vertebrados que vivem nesse bioma que é o cerrado. A fauna do cerrado ela é muito diversificada. Vamos observar alguns animais que fazem parte dessa fauna, como o leão, a leoa, o cervo, a lontra, o tucano, o tamanduá, a onça-pintada, a cotia, o lobo, entre outros. Existem vários outros animais que fazem parte desse bioma. Algumas ameaças, que é como a gente já viu, todos os biomas brasileiros, eles sofrem algumas ameaças. Principalmente porque nesses biomas, eles fazem parte deles algumas espécies que são bastante raras e bastante cobiçadas por pessoas que traficam animais. E também na questão do solo, onde há o desmatamento, as queimadas, o plantio inadequado, que acaba desgastando o solo. E no cerrado não é diferente. Há algumas ameaças, como, por exemplo, o crescimento das cidades em regiões próximas, onde a população desmata as árvores que são características daquele bioma para poder construir suas moradias, e aquilo ali vai prejudicando a flora daquela região. A mineração e a transformação de grandes regiões em pastos e plantações, o que acaba empobrecendo o solo. A contaminação das águas e do solo com produtos químicos oriundos das lavouras e os incêndios. Essas são algumas ameaças sofridas pelo bioma cerrado. Agora nós vamos falar um pouco sobre o bioma caatinga. A caatinga é um dos biomas brasileiros que apresenta clima semiárido, a vegetação com poucas folhas e adaptadas para os períodos da seca, além de grande biodiversidade. O bioma caatinga ocupa cerca de 10% do território brasileiro, especificamente na região Nordeste, estendendo-se até o norte de Minas Gerais. Como a gente pode observar no mapa, esse bioma ele ocupa alguns estados, como o Ceará, o Piauí, a Bahia, o Rio Grande do Norte e entre outros estados da região Nordeste, como já foi especificado. O clima da caatinga é semiárido. Isso quer dizer que ele é marcado por longos períodos de estiagem, de seca. O nome caatinga significa tupi-guarani, mata branca. Esse nome referencia a cor predominante da vegetação durante a estação da seca, onde as árvores elas perdem suas folhas e fica aquela madeira cinzenta, onde quase todas as plantas perdem as folhas para diminuir a transpiração e evitar a perda de água armazenada. Então, essa é uma característica de adaptação da vegetação da caatinga. As chuvas são irregulares, mas geralmente ocorrem no verão, de dezembro a março. Adaptações da vegetação da caatinga. As plantas da caatinga possuem adaptações ao clima, tais como folhas transformadas em espinhos, cutículas altamente impermeáveis, caules suculentos e etc. Das adaptações importantes à vida das plantas nas caatingas são a queda das folhas nas estações secas e a presença de sistemas de raízes bem desenvolvidos. A perda das folhas é uma adaptação para reduzir a perda da água por transpiração, e raízes bem desenvolvidas aumentam a capacidade de sustentação das plantas. A flora da caatinga. Bom, a gente pode observar algumas árvores que representam a flora desse bioma, como o ipê roxo, a carnaúba, a barriguda, o mandacaru, o coroa de frade, a aroeira vermelha, e existem outras espécies de plantas que fazem parte da flora da caatinga.
mas essas são as que são mais conhecidas. E a fauna? Bom, a fauna da Caatinga ela é representada pela cutia, o gambá, o preá, o veado, a ararinha azul, sangue de tufos brancos, asa branca, onça parda, tatu-peba, enfim. Esses são alguns exemplos de animais que compõem a fauna da Caatinga. As ameaças enfrentadas por esse bioma. Assim como todos os outros, não é diferente com a Caatinga. Ela também sofre ameaça. E dentre as principais ações responsáveis pela destruição da Caatinga está o desmatamento, as queimadas, as explorações dos recursos naturais e as mudanças no uso do solo, onde há aquela destruição da vegetação natural para o plantio de pastos, para a construção de moradias, para a mineração, entre outros. Essas são algumas das ameaças enfrentadas pela Caatinga. Bom, essas foram as fontes que foram utilizadas para retirar o material para produzir a nossa aula de hoje. Eu espero ter contribuído um pouco mais para o seu conhecimento acerca dos biomas brasileiros, quais suas principais características, sua localização, sua composição tanto de fauna e flora. Nossa aula está chegando ao fim. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.